Ora, boas tardes, senhores e senhores deputados. Como é normal nestas circunstâncias, começamos pelo partido requerente para fazer a apresentação do requerimento e, para o efeito, eu dou a palavra ao Sr. Deputado André Coelho Lima. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, cumprimento naturalmente o Sr. Presidente, cumprimento o Sr. Comandante-Geral da GNR passando brevemente para a apresentação do requerimento, ou melhor, para a apresentação do motivo das audições que aqui solicitamos. Queríamos, em primeiro lugar, agradecer a disponibilidade pronta em poder estar aqui connosco e o nosso objetivo, naturalmente, que a questão da reforma, reestruturação ou extinção do CEF é uma questão que está na atualidade política, mas com estas audições pretendemos o mais possível passar ao lado das questões políticas que tenham que ver com esta matéria e focar-nos o mais possível nas questões operacionais ou operativas de interligação entre estruturas, ou seja, aquilo que queremos perceber, e por isso não foi casualmente que pedimos que fossem ouvidos em audição na Assembleia da República os mais altos responsáveis de cada uma das forças e serviços de segurança que poderão receber competências do CEF, poderão ou não, porque há aqui áreas que ainda estão em dúvida, mas dizia, o objetivo é perceber se o sistema de segurança interna como um todo ganha ou perde com o que vai implicar das forças que vão receber competências. Dito de outra forma, o CEF, hoje em dia, tal como a Polícia Judiciária noutra área, tal como a Polícia Aduaneira noutra área, tal como a Guarda Nacional Republicana, a Polícia de Segurança Pública, tem áreas que as distinguem umas das outras. Nuns casos elas são meramente territoriais, noutros casos elas são funcionais. Ora, o CEF, objetivamente, tratava, e foi-se especializando ao longo de mais de 35 anos, da parte não só das fronteiras terrestres, porque sabemos que a GNR também está presente na fiscalização das fronteiras terrestres, com o CEF, mas fazia o tratamento dos dados, fazia e faz o tratamento dos dados, a recepção de tudo o que são quer turistas, quer imigrantes, e portanto há aqui um conjunto de experiência, para além da gestão de base de dados, que agora a atomização por diferentes entidades, naturalmente que poderá falar mais sobre a parte que diz respeito à GNR, mas na medida em que seja possível, gostávamos também que pudesse estender um pouco mais essa reflexão, mas que esta atomização seja, este é o nosso receio, mais prejudicial do que benéfica, não é? Porque se estivéssemos a falar em concentração, se estivéssemos a falar em fusão policial e com isso concentração não é disso que estamos a falar. Nós estamos a falar de uma extinção de uma só entidade, da sua dimensão policial, e essa extinção repercute-se na distribuição das suas competências por um conjunto grande de entidades, a saber, Polícia Judiciária, Instituto de Registros e Notariados na dimensão administrativa e documental, Guarda Nacional Republicana e Polícia de Segurança Pública na parte da fiscalização. No caso da Guarda Nacional Republicana, fronteiras terrestres e marítimas. No caso da Polícia de Segurança Pública, fronteiras portuárias e aeroportuárias. Se eu puder dizer assim, pelo menos é o desenho que está na intenção inicial do Governo. E, portanto, aquilo sobre o que pedíamos refletisse e connosco partilhasse, era, no fundo, as dificuldades. Ou seja, para além da perspectiva, de uma perspectiva opinativa, que eu percebo que queira fugir da perspectiva opinativa de se dificulta ou favorece a gestão do sistema de segurança interna, mas sobretudo das dificuldades operacionais, que é aquilo que nos preocupa. Não estamos à procura de polémica, estamos à procura de informação mesmo. Tentar saber se o sistema de segurança interna sai favorecido ou desfavorecido com esta atomização de competências, e esse foi o objetivo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Nós agora temos hoje na Comissão a nossa primeira audição com o Sr. Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana, o Sr. Tenente-General Rui Manuel Carlos Clero, que vem acompanhado do Sr. Brigadeiro-General Rui Veloso. Portanto, vamos dar início às perguntas. Nós juntaremos todas as perguntas formuladas por Vossas Excelências. Depois o Sr. Comandante-Geral responderá no fim a todas elas. Queres fazer alguma intervenção inicial? É como desejar. Havia uma previsão de fazer uma pequena intervenção inicial, se assim desejar. O Sr. Brigadeiro-General, o Sr. Comandante-Geral pretende fazer uma intervenção inicial. Faz favor, foi feito.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, na qualidade de Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana... Está ligado. Pelo menos a luz vermelha está acesa. Mas esta aqui está. Na qualidade de Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana, é para mim, digamos, uma honra poder estar aqui hoje nesta comissão para poder prestar aquilo que são as posições da Guarda sobre esta matéria e agradeço as palavras do Sr. Deputado quando fez logo referência a que naturalmente não venho alimentar polémicas e, como tal, tudo aquilo que sejam decisões de natureza política que tenham sido tomadas sobre esta matéria, abstar-me-ei de as comentar ou de tecer qualquer alusão à justeza ou não das mesmas, é para isso que Vossas Excelências aqui estão. Eu, relativamente a esta intervenção inicial, se me permitem, e atendendo à natureza da audição e deste órgão, eu procurei, no trabalho de casa que fiz, identificar aquilo que sejam 3 grandes áreas que poderiam merecer o vosso interesse. Uma primeira área, que é, ao fim e ao cabo, aquilo que foi o nosso papel no âmbito do processo político de extinção do CEF. Um segundo momento que tem a ver com as questões relacionadas com a questão da fronteira marítima e da integridade da fronteira marítima. E um terceiro momento sobre as questões associadas ao processo da Guarda Nacional Republicana no âmbito do planeamento interno que está em curso. Relativamente à questão do processo político, nós tivemos conhecimento digamos, dos contornos e daquilo que era a intenção política numa reunião que houve do Conselho Superior de Segurança Interna, em que penso que o Sr. Deputado esteve presente no dia 14 de janeiro de 2021, e foi aí que tivemos conhecimento daquilo que era a intenção política relativamente à repartição de responsabilidades com a decisão sobre a extinção do CEF. Portanto, recolhemos a informação, uns slides que foram distribuídos à época e, com base nessa informação e naquilo que era a nossa avaliação sobre a forma como o processo repartia as funções, entendemos, com a lealdade que estas responsabilidades nos impõem, de transmitir aquilo que era a nossa interpretação relativamente a essa intenção legislativa, sempre com o contributo de poder contribuir para um melhor diploma que fosse feito. Esse documento foi entregue à tutela, foram explicados os motivos dessa nossa apresentação de comentários, foram tidos em consideração a grande maioria das opiniões que expressámos à época, tivemos a oportunidade de fazer referência àquilo que é o histórico da Guarda Nacional Republicana no âmbito do controle de fronteiras, não esquecendo que a Guarda Fiscal teve durante uma série de anos, e estamos a falar quase de uma centena de anos, responsabilidades no controle de pessoas na fronteira e que a Guarda Fiscal tinha sido integrada na Guarda Nacional Republicana em 1993. Relembrar também que até há relativamente pouco tempo, já com a existência do CEF, a Guarda Nacional Republicana continuou a exercer a função de controlo na fronteira marítima, controlo de pessoas na fronteira marítima até 2006, a altura em que o CEF pôde começar, digamos, a assumir completamente o controlo dessa fronteira. Portanto, estas várias atribuições que a Guarda Nacional Republicana detém no âmbito da vigilância, no âmbito da fronteira marítima e terrestre, foi também feita referência, mas, sobretudo, fazer aqui uma alusão muito objetiva. O nosso contributo foi sempre feito de forma silenciosa, sem ruízo e sem alarmes em termos de comunicação social, e foi sempre transmitido com toda a lealdade à tutela política, com o único objetivo de contribuir para a melhoria do documento. Essa mesma situação, digamos, teve continuidade noutros documentos que fomos partilhando e contribuindo para o processo legislativo após a publicação da resolução do Conselho de Ministros relativamente à extinção do CEF, tanto documento que foi antecessor depois da proposta de lei que foi aprovada na Assembleia da República.
com a publicação da Lei 73 de 2021. Foi então, a nível da Guarda, criado um grupo de trabalho, até chefiado aqui pelo nosso Brigadeiro-General Veloso, a quem atribui a responsabilidade de trabalhar tudo aquilo que sejam numa dimensão, eu diria, holística, nas várias áreas, desde as necessidades de revisão doutrinária, na questão relacionada com as novas estruturas orgânicas que seriam necessárias estudar para absorver estas competências, na parte da formação, das necessidades de pessoal, de equipamentos, de instalações, e, portanto, esse grupo de trabalho tem estado a trabalhar com pressupostos de planeamento e com dados que vamos adquirindo ao longo do tempo, e esse trabalho, digamos que é um trabalho que não considero que esteja atrasado, está a decorrer com base na informação que temos neste momento. Em termos de formação, posso adiantar que já terminámos uma primeira ação de formação, de salientar que nós temos pessoal, militares, formados no âmbito do controle e vigilância de fronteiras, porque temos responsabilidades e temos competências no âmbito da vigilância da fronteira marítima e terrestre, que exercemos até quer no quadro nacional, quer no quadro da União Europeia, e como tal demos preparação, depois uma formação adicional para o controle de pessoas na fronteira. Essa formação já teve lugar para um primeiro grupo de pessoas, portanto, formação que foi ministrada por pessoal do CEF. Esse primeiro grupo já foi formado. Temos agora um segundo grupo em processo de formação, tanto com recrutamento interno dentro da Guarda, em que estão a ter um primeiro curso inicial para ingresso nessa especialidade, a que será seguido depois uma segunda fase de formação específica para o controlo da fronteira marítima, com a duração de 4 semanas, seguida depois de um estágio de 2 semanas. Este segundo grupo de 60 militares deverá ter a formação terminada já do bloco todo até ao dia 5 de agosto do corrente ano. Em função daquilo que sejam os próximos dados de informação que sejam disponibilizados, estamos em condições, depois de recrutar ou de formar mais militares em função das necessidades que venham a ser identificadas. E era isto que, como declaração inicial, tinha para referir. Obrigado por esta exposição inicial, Sr. Comandante-Geral, que já responde a algumas perguntas. E eu, portanto, iniciando a audição propriamente dita, dou a palavra à Sra. Deputada Susana Amador. Por efeito, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Saúdo todos os colegas e, em particular, o Sr. Comandante, o Sr. Brigadeiro, e agradecer desde já a presença, bem como, obviamente, das vossas pessoas, saudar todos os homens e todas as mulheres que, ao serviço da GNR, desenvolvem um trabalho assinalável de grande dimensão humana e que contribui para o Portugal seguro que nos orgulhamos de ser, forjado sempre na dignidade da pessoa humana. E, portanto, em nome deste grupo parlamentar, saudar, de facto, todos aqueles que integram de forma muito competente e muito qualificada a GNR. Depois, em relação a esta audição em particular e em relação à reforma em curso, dizer que a mesma encerra uma dupla perspectiva quando se iniciou, portanto, uma perspectiva interna e nacional e programática, que decorre do programa do Governo, o dar, de facto, aqui uma grande prioridade a um trabalho, a uma integração dos migrantes, separando as componentes de natureza policial das componentes de natureza administrativa, e, portanto, isso foi feito de forma programática e é, como digo, um objetivo central inscrito nos sucessivos programas de Governo e baseado, acima de tudo, na preocupação com o enquadramento humanista, solidário e também na preocupação com migrações regulares, ordenadas e com as preocupações sempre do desenvolvimento social e económico, que também são fundamentais para o nosso país. E, ao mesmo tempo, essa perspectiva programática
é acompanhada por uma perspectiva internacional, ou seja, o Pacto Global para as Migrações, bem como diretivas que vão no sentido de recomendar aos Estados esta humanização e esta separação de águas em relação às componentes de natureza policial e natureza administrativa. Ou seja, a reforma está ela própria premiada e por ela perpassa esta dupla dimensão, nacional e internacional. Depois, a segunda nota que queria deixar partilhar nesta audição tem a ver com o legado e com a experiência que a GNR tem nestas matérias. Ou seja, estas matérias não são matérias novas para a GNR. A GNR tem, de facto, um legado de prestígio internacional e europeu no que diz respeito ao resgate de migrantes. Salvaram desde já milhares de vidas, designadamente no mar Egeu, e, portanto, há aqui um saber acumulado na Unidade de Controlo Costeiro de Fronteiras, no âmbito da missão do Frontex, que, como digo, carregou grande prestígio para Portugal, por força do trabalho da GNR, e também, obviamente, o Eurosur, o European Border Surveillance System, que, com o controle da fronteira externa, tem também aqui, desde 2012, a vossa presença e o vosso trabalho consolidado e também o próprio mesmo muito valorizado. O Sistema Integrado de Vigilância, de Comando, de Controlo é também um sistema muito relevante, no qual estão envolvidos, e por isso, quando foi preparada quer a resolução do Conselho de Ministros, quer depois a Lei 73 de 2021, e já depois, por efeito dessa lei, a alteração à própria lei orgânica da PSP, portanto ficou bem identificado quais serão as áreas de trabalho específico, como digo, não são necessariamente novas, porque há todo este saber feito e esta experiência acumulada neste domínio. Portanto, e as perguntas que vos deixava, acima de tudo, é quais são os desafios, as oportunidades que esta reforma encerra. Já falou, e ainda bem, enquadrou a questão da formação, porque é fundamental a formação e a capacitação nesta matéria em particular, e a formação específica que, aliás, decorre da Diretiva Procedimentos e que as ONGs nesta área também muito recomendam e se preocupam com esta formação. Portanto, e é bom, no fundo, também testemunhar já a conclusão do primeiro curso e deste segundo curso, com os 60 formandos, em agosto. E, portanto, queria perceber ainda se existem mais formações preparadas e, ao mesmo tempo, as bases desta formação em termos de direitos humanos, em termos de direito internacional público, portanto, em termos daquilo que são as competências internacionais no âmbito das matérias que têm a ver com esta mesma reforma. E, por último, queria também, desde já, referir que nas várias competências que estão assacadas, há também um trabalho muito importante que tem sido feito em termos de cooperação com as forças de segurança europeias e mundiais no que diz respeito à imigração irregular, ao nível das fronteiras e, designadamente, ao nível dos recursos humanos. Estas formações e este domínio também já tinha sido adquirido e bem como também perguntar-vos, do ponto de vista de equipamentos de alta tecnologia, o que é que será ainda necessário fazer ou reforçar, tendo em conta a necessidade de trabalharmos ao mais alto nível, não só com os recursos humanos que temos e com a sua formação, mas também ao nível das tecnologias que são muito importantes num quadro de ameaças globais, de ameaças híbridas, de controle que é necessário fazer, onde o grau de sofisticação tem vindo a aumentar do ponto de vista daquilo que é necessário também trabalharmos nesta área e neste setor em particular. Mais uma vez, muito obrigada em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e fazemos toda a confiança e toda a esperança que esta reforma chegará a bom porto, porque temos, digamos, a excelente companhia da GNR. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado André Coelho Lima, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu, na introdução, e era suposto fazê-lo, fiz uma apresentação do requerimento e os motivos desta audição. Lancei alguns desafios para eventual intervenção inicial do Sr. Comandante-Geral, pronto, que trazia uma intervenção preparada e foi por essa via, mas agora eu queria ser mais concreto, porque me parece, com todo o respeito, a intervenção do Partido Socialista não foi, no fundo, uma questão, foi proclamatória, e eu penso que há aqui questões que nós temos que tentar perceber. E então ia dirigir-lhe um conjunto de perguntas e o Sr. Comandante-Geral depois faria o favor de responder da forma que entender. Em primeiro lugar, queria que nos explicasse o que é que mudou para que o Governo tivesse previsto inicialmente que as fronteiras portuárias, concretamente os terminais de cruzeiros, estivessem a cargo da PSP e, desde 31 de maio,
alegadamente passariam a estar a cargo da GNR. E, nesse enquadramento, dá-lhe nota das suas declarações ao Diário de Notícias, onde diz que se a fiscalização dos terminais de cruzeiros ficasse a cargo da PSP, o Sr. Comandante-Geral previa dificuldade de coordenação operacional, sublinhando que esta solução contrariava, e cito, os normativos do modelo de gestão integrada de fronteiras assumidos por Portugal na União Europeia, mais dizendo que entendia não responder às necessidades do serviço público e ainda exortava à conflitualidade entre forças e à duplicação de serviços e meios. Fim de citação. Isto são citações suas ao DN que queria que comentasse neste enquadramento de algo que estava previsto num determinado sentido e passou a estar num outro sentido. Também pedia, se fizesse o favor de comentar, para explicação, o desentendimento que aconteceu sobre o transporte de vacinas em 28 de dezembro de 2020, entre PSP e GNR relativamente à escolta do transporte de vacinas. E porquê isto? Porquê esta pergunta? É simples, nós temos que tentar perceber a medida em que, operacionalmente, isto pode trazer dificuldades. Foi a minha pergunta inicial, se recorda, eu fiz-la abstratamente. Agora estou a fazê-la em concreto, uma vez que ela não foi respondida no abstrato, não é? E porque isto são indícios que, em nossa opinião, naturalmente, comportam dificuldades. Dificuldades, naturalmente, aos senhores e às forças que os senhores representam, porque os senhores têm que, como é óbvio, cumprir aquilo que sejam as determinações do Governo, não é? Mas nós compete-nos aferir à medida em que essas determinações criam entropia ao invés de fluidez. Uma outra nota sobre a gestão integrada de fronteiras ou o Integrated Border Management. Isto, no fundo, estamos a falar, nós passamos com esta extinção de um sistema em que toda a informação do IBM está concentrada numa só entidade, que gera todo o fluxo de dados relevante para um sistema em que a informação passa a estar polarizada, dividida por 3 órgãos de polícia criminal, mais pela Agência Portuguesa para Migrações e Asilo, a APMA. Ou seja, são 4 entidades que entram no lugar de uma, para a gestão de algo tão relevante como a gestão integrada de fronteiras. E queria, sim, pedir um comentário muito concreto sobre em que medida é que isto é mais importante para o Estado português e o sistema de segurança interna ou menos importante. E depois, também operacionalmente, perguntar-lhe como se assegura a uniformização de procedimentos, designadamente entre PSP e GNR, sabendo-se que entrecruzam áreas de competência. Ou seja, GNR tem competência terrestre e marítima, a PSP tem competência aeroportuária e poderá ou não ter os terminais de cruzeiros, aparentemente não, mas há informação porque os circuitos de criminalidade não escolhem os locais. Às vezes entram por locais que é a GNR que está a tratar, outras vezes entram por locais que é a PSP que está a tratar. E nós temos que perceber em que medida é que há uma uniformização de procedimentos e, mais do que isso, uma intercomunicabilidade entre forças para poder permitir que a criminalidade transfronteiriça seja detectada e acompanhada de forma absolutamente uniforme. Isto é que é importante na perspectiva do Estado português. Ainda, gestão de base de dados, perguntava ao Sr. Comandante-Geral se tem informação que ainda não temos, quem fará a gestão da base de dados que hoje está uniformizada no CEF. Da mesma forma, a fiscalização de estrangeiros em território nacional, porque é algo que deve continuar a suceder, eu vou terminar, Sr. Presidente, muito obrigado, se vai ser distribuída por GNR e PSP de acordo com as suas competências territoriais atuais ou de outra forma, os afastamentos, ou seja, os processos de expulsão administrativa, quem terá competência para os instruir, por último, quem representará Portugal, se tem já conhecimento disso, nas organizações internacionais, designadamente na Frontex, onde Portugal está hoje representada por uma entidade e passará a estar por 4 entidades. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado. O Sr. Deputado Bruno Nunes, faz favor, tem a palavra. Sr. Presidente, na sua pessoa cumprimento todos os presentes, novamente, mas, no entanto, ressalvando e agradecendo a presença e saudando a presença do Sr. Comandante-Geral da GNR, o Sr. Brigadeiro, enaltecendo o trabalho que os militares da GNR, homens e mulheres, fazem em prol da nossa defesa e diariamente nas ruas e por todas as nossas localidades. As perguntas que temos, nós temos um posicionamento muito claro, nós enquanto Grupo Parlamentar do Chega e enquanto partido temos tido um posicionamento muito claro contra a extinção do CEF
e consideramos, aliás, que é uma enorme atrapalhada, e não somos os únicos, aquilo que está feito, que acaba por afetar toda a segurança e defesa nacional. Nós temos hoje em dia várias dezenas de entidades que são polícias, que acabam por ter os seus felos e gerir de alguma forma as competências, que chegamos a uma altura e não temos a mínima dúvida que existe um desperdício do Estado na sobreposição de funções que acaba por muitas vezes acontecer entre diversas entidades, quando cruzamos aqui GNR, PSP, Polícia Marítima, CEF, etc., e por aí fora, com toda a panóplia de entidades que existem, de organismos que existem no nosso país. O que nos leva a ponderar que tem que existir e deveria existir uma outra visão para a segurança e para a defesa nacional, em alguns casos na questão da defesa nacional, o que nos preocupa da forma como tem sido feito até aqui aquilo que chamamos de reforma. E uma das coisas que me preocupa, aproveitando a presença do Sr. Comandante, tem a ver a GNR com o seu espírito de missão que sempre teve desde o seu primeiro momento e nunca negando nada a favor da pátria, vai assumindo, no entanto, uma série de competências que acredito que muitas vezes, e isto é uma opinião pessoal e certamente o Sr. Comandante não irá opinar sobre ela, mas que a determinada altura nós vimos a criação quase de um corpo de bombeiros dentro da GNR, a GNR apaga fogos, a GNR faz policiamento, a GNR faz patrulhamento, a GNR faz tudo e mais alguma coisa. Mas a GNR tem meios para fazer isto tudo? Existem meios e efetivos para fazer isto tudo? Ou continuamos a subcarregar os homens e as mulheres da GNR sem lhes dar tudo aquilo que são os meios que necessitam para poder desempenhar as funções que, com um espírito de missão, muitas vezes acabam por aceitar? Depois, nesta questão em concreto do CEF, já se falou aqui da questão, o Sr. Deputado André Coelho Lima já falou também desta questão da formação, e uma das perguntas que lhe deixava era quanto tempo demoram estes cursos? A passagem e a integração, uma segunda pergunta, a passagem e a integração de alguns inspectores do CEF, ou da eventual integração dos inspectores do CEF na GNR, é uma escolha da GNR dos candidatos, em que é analisado o perfil do candidato, ou é uma cota de ingresso imposta pela tutela, em que obrigatoriamente a GNR terá que aceitar? Nós estamos de acordo com uma das suas afirmações numa das entrevistas que deu, onde dizia que dividir o que não é divisível não responde às necessidades do serviço público, ou está na sequência da sua entrevista, não foram declarações suas, pelo que creio. Mas nós olhamos para o problema, e que também já foi falado da situação das vacinas, mas nós temos aqui uma situação em que não é a primeira vez em que a voz de comando existe alguns, eu não diria conflitos, mas existem algumas entropias entre as diversas forças policiais da forma como tem sido feito nos últimos anos. Aconteceu essa situação que ganhou maior mediatismo na questão das vacinas, mas hoje também percebemos que por parte da GNR há um posicionamento claro em relação ao patrulhamento portuário e também percebemos do lado da PSP que existe algum desconforto com a entrada da GNR neste processo. Vou-lhe deixar uma pergunta que possivelmente não me irá responder, até porque poderá passar ao lado das suas competências, mas tenho que a deixar. Considera o Sr. Comandante que a GNR, ao ter que assumir com o espírito de missão, uma vez mais, esta função que está a ser feita, não é uma consequência mediática de uma responsabilização coletiva que foram feitos a todos os agentes do CEF na sequência de um incidente que aconteceu dentro do aeroporto de Lisboa? E para já é só. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, por favor. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados aqui presentes e o Sr. Tenente Comandante-Geral e Tenente Brigadeiro. Também a Iniciativa Liberal se manifestou contra o processo de extinção e reestruturação do CEF, como bem saberão, e tendo em conta os últimos acontecimentos no aeroporto de Lisboa, por exemplo, a Assembleia da República deve assumir no seu papel de escrutínio uma fiscalização ativa no âmbito desta reestruturação, ouvindo as entidades que estão envolvidas neste processo e percebendo como é que está a correr, como é que tem sido feito e procurando que situações como a que foram vividas no aeroporto de Lisboa não voltem a acontecer. Foram aqui colocadas algumas perguntas muito importantes e interessantes e para não as repetir, queria apenas aqui colocar dentro
da missão e das competências da GNR, que é uma força de segurança de natureza militar, com autonomia administrativa, que encontra o seu posicionamento institucional no conjunto de forças militares e das forças e serviços de segurança. Gostaria de perceber se no âmbito da reestruturação do SEF, em que se optou por atribuir à GNR competências relativas à fiscalização das fronteiras marítimas e terrestres, se na formação que o Sr. Comandante-Geral disse na sua intervenção inicial, que estava a ser feita aos elementos da GNR relativamente às funções de controle destas fronteiras e que foram ministradas pelo SEF, se essa formação, se é expectável que existam outras formações para além da que já houve, e perceber como é que essa formação decorreu. Queria também perceber, junto do Sr. Comandante-Geral, quantos agentes da GNR estão a ser ou vão ser formados para exercer o controle de fronteiras e saber se existem operacionais da GNR no terreno e a executar já algumas das funções exercidas pelo SEF. Obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Sr. Deputado Alma Rivera, faz favor. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar, em primeiro lugar, o Sr. Tenente-General, Tenente Brigadeiro, e cumprimentar em nome do PCP e por vosso intermédio todos os militares da GNR. Julgo que não é novidade nenhuma que não acompanhamos este processo de extinção do SEF, que começou em outubro passado, nem depois os sucessivos momentos de adiamento, sobretudo sem prazo definido, que se têm sucedido, e não achamos que é inevitável neste momento que a nossa perspectiva crítica acabe por se revelar. No entanto, há questões que extravasam uma questão de opinião, mas são de facto muito importantes do ponto de vista da própria segurança interna e daquilo que será o futuro da segurança interna no nosso país, e que infelizmente têm vindo a reforçar os nossos receios. Em primeiro lugar, consideramos que este processo foi feito no pior momento possível e nem estávamos na altura a falar de uma guerra com movimentos e fluxos migratórios intensos, ou seja, nem estávamos a considerar isso nesse momento, porque foi uma reação a um acontecimento lamentável, mas acresce uma situação que tem implicações nos movimentos de pessoas do ponto de vista internacional e que afetam claramente as nossas fronteiras. Nunca dissemos que não havia questões orgânicas a considerar, porque existem, nomeadamente as questões da separação das funções administrativas e das funções policiais. Achamos é que esse debate deve ser feito de uma forma mais ampla para todo o sistema de segurança interna e, sobretudo, mais pensado, mais ponderado do que aquilo que tivemos nesta situação em concreto. E, portanto, queríamos aqui colocar duas questões a montante, ou seja, que se colocam antes desta alteração orgânica de que também vão sofrer implicações. Uma delas era que se tivessem que identificar, de certa forma isto também já foi abordado, os principais constrangimentos, dificuldades que tem neste momento a GNR, na medida em que depois terá uma implicação também naquilo que vier a ser o futuro da GNR. Por outro lado, se foram ouvidos antes de ser tornada pública e de ser tomada a decisão de extinção do SEF. E que questões colocariam, se sim, questões colocaram, mas não tendo havido esse enquadramento, que questões colocaram à cabeça nessa discussão. Depois há aqui questões que são de complexidade grande, uma vez que se vai integrar uma força civil numa força militar e, portanto, há depois aspectos até do ponto de vista do estatutário e do estatuto socioprofissional que é preciso acautelar e que poderão criar também atritos e problemas
mais do que justos, se tivermos em conta subsídios, direitos sindicais, enfim, é um conjunto de aspectos a ter em conta. Nós sabemos, porque nos disseram que tem um grupo de trabalho que está a trabalhar sobre estes aspectos, mas também nos disseram que tem alguns dados que foram disponibilizados até o momento ou que foram sendo partilhados, e nós gostaríamos de perceber se estas questões do estatuto socioprofissional estão a ser ponderadas, que reflexão é que têm sobre isso, se tem alguma proposta concreta ou se, pelo contrário, entenda que essa questão precisa de um enquadramento da tutela diferente, e, portanto, são mais ou menos estas as questões que queríamos colocar. Muito obrigada. Obrigado, Sr. Deputada. Agora sim, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Comandante-Geral, o Tenente-Geral Rui Manuel Carlos Clero, e cumprimentar também o Sr. Brigadeiro. Dar uma nota introdutória sobre a posição do Bloco de Esquerda relativamente à extinção do CEF e à divisão das suas competências por forças e serviços de segurança e pela criação de uma nova entidade administrativa, e dizer que o Bloco de Esquerda votou a favor dessas alterações e acreditamos que elas, se forem bem materializadas, representarão uma evolução positiva para o país. Porque, por um lado, garantirão o cumprimento de indicações por parte da Organização das Nações Unidas no que toca ao acolhimento de migrantes. Por outro lado, tem uma aplicação virtuosa no que nós consideramos que é a forma como um país deve tratar migrantes, porque nós consideramos que o que é crime, o que é tráfico de seres humanos, é matéria de polícia, é matéria de forças e serviços de segurança. O que é o acolhimento de migrantes, que é tratamento administrativo, não deve ser uma matéria de polícia. Para nós, a imigração não é uma matéria de polícia. E, como tal, estas alterações, indo nesse sentido, foram vistas como positivas por nós, participamos na sua elaboração e achamos que a lei atingiu uma condição virtuosa para agora ser aplicada. No entanto, sabendo que a extinção do CEF pode e deve ser bem sucedida, sabemos também que não é só da lei que se fazem estas alterações. Há depois uma vertente executiva que depende do Governo em particular, do Sr. Ministro da Administração Interna, e que nós pretendemos, esperamos, que seja devidamente gerida, devidamente acautelada e devidamente implementada. Porque se a extinção do CEF pode e deve correr bem, a parte da execução do Governo é fundamental neste contexto. E desse ponto de vista eu queria colocar algumas questões que, tentando não repetir aquelas que já foram feitas, porque não é nosso objetivo criar aqui uma cacofonia de perguntas, mas dar nota de que nós não consideramos que as alterações em curso sejam alterações simples. E porque não são alterações simples, elas devem ter, por um lado, uma preparação adequada, por outro lado, uma garantia de coordenação à medida que forem implementadas as alterações, para chegarem a um bom porto. Por isso, desse ponto de vista, as perguntas que tenho para lhes fazer são muito simples e advêm das diversas fases deste plano que se coloca em curso. Em primeiro lugar, considera que a preparação que está a ser realizada para as alterações em curso no que toca em particular com as novas funções que a GNR assumirá, estão a ser devidamente acauteladas? Uma parte desta pergunta advém daquilo que me parece que é da confiança que nós temos, mas eu não estou certo se seja geral, tais são as dúvidas que têm sido colocadas em cima da GNR e em cima da PSP, é uma pergunta óbvia. Eu considero que a GNR tem competência para as novas exigências que estão em cima da mesa, mas face a algumas dúvidas, eu pergunto ao Sr. Comandante-Geral se considera que sim, que se a GNR tem competência para dar com cariz de forma positiva e de forma assertiva resposta às novas exigências que estão em cima da mesa. Nós consideramos que sim, tem provado isso ao longo do tempo. A preparação está a ser devidamente feita, o calendário está devidamente estabelecido,
Os recursos são os necessários e permita-me um parênteses nesta parte dos recursos, porque nós sabemos que isto é sempre mais fácil no papel colocar novas exigências, mas depois tarda sempre a dar-se quer recursos humanos, pessoas efetivos, quer recursos materiais para acompanhar as exigências que a lei assim coloca. Por isso pergunto também muito diretamente, considera que estão acautelados do ponto de vista de efetivos e de recursos materiais os meios necessários para garantir esta transição? Nós sabemos que tem havido vários problemas nos concursos para a GNR e, por isso, não era para nós estranho que pudesse haver aqui alguma limitação no que toca ao número de efetivos e, se houvesse, era algo que deveria ser acautelado neste contexto. Considera que há uma coordenação entre as diversas entidades, forças de serviços de segurança, entidades administrativas, governo, para garantir que esta transição é feita sem sobressaltos? Eu sei que não é sua competência garantir a coordenação do processo, mas terá uma avaliação no que toca ao envolvimento da GNR no processo. Considera que a coordenação está a ser devidamente acautelada? E, por último, considera que na execução deste plano e na sua materialização enquanto desfecho que está previsto na lei, que existe uma clarificação total entre os papéis e as ações previstas para cada força de serviço de segurança, para cada entidade administrativa, ou considera que ainda há elementos que sejam necessários clarificar, acautelar, para não existir zonas de sobreposição de competências ou zonas que possam criar algum tipo de interpretação dúbia sobre quem é que competia determinada coisa, quem é que fez, quem é que devia fazer. São estas perguntas que lhe deixava e agradeço muito a disponibilidade para nos responder. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Inês Sousa Real, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento desde já o Sr. Comandante-Geral e também o Sr. Brigadeiro e nas suas pessoas, todos os militares que formam a GNR. Relativamente a este processo, e também não querendo repetir algumas das questões que já aqui foram colocadas, não posso, no entanto, deixar de reconhecer que há, de facto, uma complexidade inerente a todo este processo do CEF que, inevitavelmente, nos leva, desde logo, à preocupação daquilo que possam ser os meios materiais e humanos que já de si sabemos que os órgãos de polícia criminal têm vindo a estar depauperados e que, portanto, podem necessitar deste reforço de meios. Portanto, é natural que, efetivamente, esta preocupação esteja aqui a ser espelhada. Por outro lado, dentro deste processo de integração, a auscultação, e esta tem sido uma das queixas reiteradas, pelo menos por parte do setor e dos representantes do CEF, neste caso dos operacionais e dos homens e das mulheres que formam este serviço. Aquilo que nos perguntamos desde logo é se de facto tem havido um maior envolvimento, e agradecendo desde já também os esclarecimentos que o Sr. Comandante-Geral já nos prestou, um maior envolvimento e auscultação, quer da GNR, quer das demais forças policiais, porque efetivamente, tendendo à complexidade da integração e também à sobreposição de competências, à formação e também, para além daquela que já aqui foi mencionada, que já foi dada, a futuras necessidades formativas, até para a própria gestão de bases de dados e até a própria interligação do ponto de vista internacional, e que acho que também era importante percebermos se de facto vai haver esta interligação do ponto de vista internacional, sobretudo no que diz respeito a crianças desaparecidas ou ao tráfico de seres humanos. Portanto, é uma das questões que gostaríamos de colocar, é como é que se vai operacionalizar, ou se já têm essa informação de como é que se vai operacionalizar esta competência, porque bem sabendo que aquelas que são as competências que passarão para a GNR é sobretudo ao nível marítimo e terrestre, também existe o mesmo problema do tráfico de seres humanos por via terrestre e por via marítima, e portanto esta preocupação continua a ser atual. Por outro lado também, os meios que estão previstos passar do CEF para a GNR, no entendimento do Sr. Comandante-Geral e da análise que já fizeram, é suficiente? Há mais necessidades para além, efetivamente, daquelas que já estão sinalizadas? E, por outro, também atendendo ao histórico que tem existido, não só de sobreposição de competências ou, por vezes, de dificuldade em dirimir alguns conflitos inerentes ou às zonas geográficas atribuídas à GNR e à PSP, e já aqui foram dados alguns exemplos, como o processo de vacinação,
ou às vezes até questões mais simples como a volta a Portugal, mas sabendo que estamos perante um processo muito mais complexo, se tem sido debatido e se têm alguma solução que possam já ter também apresentado no âmbito da auscultação para dirimir este tipo de conflitos e ficar de facto bastante claro aquilo que vai ser a divisão de competências, sendo certo que também no entender do PAN há um know-how que não se deve perder por parte daquilo que são as pessoas que vão passar para os órgãos de polícia criminal que provêm do CEF, nomeadamente em matéria de combate ao tráfico de seres humanos, mas por outro lado, naquilo que depois possa ser o exercício das competências e a interligação, nomeadamente o controle das fronteiras e em matéria criminal, e aqui fazemos a distinção entre o administrativo e o criminal, à semelhança do que já foi referido, porque o processo administrativo não deve ser tratado efetivamente como um processo criminal, mas se entendem que a condução, por exemplo, nas fronteiras ou a escolta de cidadãos, se vai haver aqui ou não problemas de sobreposição e que soluções é que poderão contribuir para resolver estes problemas. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Agora, para responder a este conjunto com algum significado de perguntas, dou a palavra ao Sr. Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana, Sr. Tenente-General Rui Manuel Carlos Cleto. Faz favor, Sr. Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito obrigado. Eu vou procurar, na sequência deste conjunto tão alargado de perguntas, não me dirimir de poder responder a todas. Eu gostava de começar aqui por fazer uma referência àquilo que a Guarda Nacional Republicana tem sido ao longo dos anos. E, portanto, a Guarda Nacional Republicana é uma instituição centenária e esta questão do conjunto de competências que as instituições têm é uma metamorfose ao longo do tempo. As instituições vão ganhando, vão perdendo competências, digamos, o quadro de responsabilidades vai sendo alterado, de forma que, de certa maneira, a Guarda Nacional Republicana tem essa confiança do Estado em ir atribuindo essas responsabilidades e essa capacidade de dar resposta, digamos, é sempre motivo para que haja, digamos, uma confiança na Guarda Nacional Republicana e eu, como Comandante-Geral, e os militares todos da Guarda têm, digamos, esse legado e essa responsabilidade e é sempre com elevado sentido de missão que a cumprem. E eu digo que as competências adquirem-se, perdem-se, mas o maior dos valores que a Guarda tem, a maior das competências que tem, é o valor dos seus militares e do seu pessoal, que esse é permanente e esse é, digamos, o legado que vamos recebendo e que tentamos passar aos militares que virão no futuro de ter esta capacidade de resiliência e este sentido de responsabilidade e de Estado para receber as novas missões. E, neste caso, passa-se exatamente a mesma coisa. Há essa responsabilidade, desse sentido de dever em agregar e em receber esta missão. Foi aqui feita uma referência relativamente à questão da capacidade da Guarda Nacional Republicana em receber estas novas missões. E eu aqui queria deixar de uma forma clara. Para a Guarda Nacional Republicana, não identificamos um problema de maior com o receber estas novas atribuições. A Guarda Nacional Republicana tem competências e atribuições no âmbito da vigilância da fronteira terrestre e da fronteira marítima e de forma que, ao contrário daquilo que se podia pensar, que há aqui uma desagregação de funções, neste caso, para a Guarda Nacional Republicana, naquilo que diz respeito à fronteira marítima e à fronteira terrestre, o que passa a haver é uma agregação. Ou seja, nós passamos a ter um conjunto de responsabilidades no âmbito não só da vigilância, mas também do controle da fronteira em termos das pessoas para a fronteira marítima e para a fronteira terrestre. Não quer dizer que isto seja transversal em todo o diploma, mas no caso da Guarda Nacional Republicana é essa situação que se identifica. E queria deixar ficar bem claro, nós não identificamos problema de maior com o agregar destas responsabilidades, quer em termos de meios, quer em termos de pessoal, portanto, julgo que estamos em condições de dizer presente e de responder afirmativamente a esta nova responsabilidade. Eu vou tentar passar aqui das notas que fui tomando o conjunto de assuntos que me ficaram mais na retina. Se por acaso depois não tiver respondido, certamente, se for alguma coisa de mais relevante, poderão reiterar a pergunta. Sobre a questão
do conteúdo dos cursos e relativamente à parte dos direitos humanos, pois é uma preocupação permanente, não só por causa da questão das fronteiras, mas por todo o serviço policial, a formação em direitos humanos, na questão da garantia, da salvaguarda dos direitos, liberdades e garantias do cidadão, é, sem dúvida alguma, um aspecto fundamental nos nossos cursos de formação inicial, quer nos cursos de qualificação, e bem como uma preocupação constante em termos da ação dos comandos nas diferentes ações para que estas garantias e estes procedimentos sejam decorridos. Sobre a questão de equipamentos e alta tecnologia, a Guarda Nacional Republicana, com a dimensão que tem, a capilaridade, o conjunto alargado do espectro de missões, é naturalmente uma organização que está em constante mutação e em evolução, porque nestas coisas de tecnologia o parar é morrer e, como tal, estamos permanentemente a procurar ter novas soluções, novas formas de fazer mais rápido, melhor, de termos mais informação. E o salto tecnológico que a Guarda Nacional Republicana tem dado nos últimos 10 anos é muito assinalável e consideramos que estamos em condições de poder responder afirmativamente à evolução tecnológica. Em termos da questão dos terminais de cruzeiro, não vou fugir à pergunta dos terminais de cruzeiro, porque aquilo que acontece é que a própria lei tem uma leitura que para nós não é absolutamente clara, porque claramente diz que a responsabilidade pelo controle da fronteira terrestre e marítima é da Guarda Nacional Republicana. Portanto, para nós é claro, a fronteira marítima tem postos de fronteira que é constituída por portos e por marinas e, como tal, para nós é clara essa responsabilidade. Há depois outras expressões utilizadas ao longo do diploma que levantam a dúvida. E daí o nosso contributo quando colocamos à tutela a situação é precisamente no sentido de essas dúvidas poderem ser esclarecidas em tempo antes da implementação do novo sistema. E, portanto, é isso que aguardamos, que essa situação possa ser esclarecida, mas aquilo que também posso garantir é que da parte da Guarda Nacional Republicana iremos cumprir com aquilo que, naturalmente, o legislador decida. Sobre as questões relativas ao transporte das vacinas e das questões de litígio com a nossa congênere, eu julgo que, naturalmente, há aqui um efeito mediático muito grande cada vez que há qualquer situação que corre menos bem, mas aquilo que tenho a realçar é que diariamente há dezenas de situações que correm bem, mas que não são notícia. Há um plano coordenador de segurança, há uma preocupação por parte do Comando da Guarda, e eu julgo que é partilhado também por parte da Direção Nacional da PSP, em que essas situações não ocorram e que, quando ocorram, possam ser resolvidas e clarificadas com a maior brevidade. E é bom sinal que estejamos a olhar para a situação das vacinas que já ocorreu há mais de um ano e, entretanto, não houve outra que tivesse vindo a sobrepor em termos de mediatismo. Mas, tanto da nossa parte como da parte da Direção da PSP, há uma procura de resolver e clarificar aquilo que às vezes nem sempre é claro em termos dos procedimentos. Queria aqui também deixar uma outra observação. Eu não prestei nenhumas declarações ao Diário de Notícias. Portanto, a notícia que aparece no Diário de Notícias foi acesso que a jornalista terá tido a um documento, mas que também não foi cedido pela minha pessoa ou pelo Comando da Guarda Nacional Republicana. Portanto, tudo aquilo que tenha sido os contributos que a Guarda tem dado, têm sido feitos de forma direta com a tutela política e só nesse campo é que tem sido feito. Não temos andado com notícias ou com a colocação dessa discussão na praça pública. Depois, há aqui uma série de questões que foram colocadas sobre quem representa Portugal na Frontex, sobre a questão das bases de dados, que são tudo situações que, naturalmente, a evolução do processo irá permitir definir com maior clareza. Sobre a questão de meios, já referi que julgo que estamos em condições de, com este novo tipo de atribuições, de dar resposta positiva. Não identifico problemas, digamos, que sejam um obstáculo impeditivo desta nova responsabilidade.
Sobre a questão dos inspectores ou do pessoal do CEF que virá para a Guarda Nacional Republicana, portanto, não há nenhum processo de seleção da nossa parte. Aquilo que esperamos é que nos seja indicado quantos é que vêm, quais é que são o conjunto de competências que têm, para que possamos tirar o melhor partido do seu contributo para a missão que venham desempenhar na Guarda. Houve aqui também uma outra referência, ou uma outra pergunta relativamente à questão do estatuto. Efetivamente, os inspectores do CEF têm um estatuto civil. São civis, mas são polícias, portanto, e têm um estatuto próprio. A Guarda Nacional Republicana tem na sua história, na sua gênese, também, nós temos já situações semelhantes com a integração do corpo de guardas florestais, que também tem um estatuto próprio, que também tem um sistema retributivo próprio e, portanto, nós não identificamos à partida nenhum problema com a salvaguarda daquilo que foi já anunciado politicamente da manutenção do estatuto, das condições remuneratórias e, portanto, a Guarda Nacional Republicana naturalmente integrá-los-á dessa forma e não identifico à partida nenhum problema com essa situação. Foi aqui também feita referência relativamente à questão do efetivo. À falta de efetivo, a situação da Guarda Nacional Republicana em termos do efetivo, fruto até daquilo que foi a situação da pandemia em 2020 e o ano passado, houve dificuldades em termos das incorporações. Portanto, nós praticamente passámos o ano de 2020 sem a possibilidade de haver incorporações. Naturalmente, todos os anos há uma série de militares que passam à situação de reserva ou de reforma e que isso é estatutário e não há forma de o impedir, mas que depois são as novas incorporações que vão permitindo fazer esse reforço. Em termos da evolução do efetivo na Guarda Nacional Republicana, a curva, digamos, do ponto mais mínimo do efetivo em termos de guardas foi atingido o final do ano passado. Portanto, em final de 2021 foi quando se atingiu o mínimo. Felizmente nós conseguimos fazer num processo de formação com incorporações sucessivas, 2 em 2 meses, de forma a diminuir o grupo de militares a serem formados e com uma formação mista presencial, com ensino à distância entre o Centro de Formação de Porto Alegre e o Centro de Formação da Figueira da Foz, conseguimos incorporar o ano passado 1.400 novos militares. Este ano está em curso a incorporação de 1.600 novos militares. Portanto, nós já desde o início deste ano estamos numa curva ascendente, num processo que terá que ter continuidade para que o efetivo da Guarda possa, digamos, recuperar aquilo que foi a estrutura e o efetivo que teve em anos anteriores. E julgo que genericamente era isto que se me oferecia dizer. Não sei se ficou alguma das questões que possa ser mais relevante para responder, mas continuava à disposição para... Muito obrigado, Sr. General. Estamos no fim da hora. Damos então como terminada esta audição e eu quero agradecer ao Sr. Comandante-Geral e ao Sr. Brigadeiro-Geral o gosto que tivemos em ter pela primeira vez nesta legislatura a Guarda Nacional Republicana nesta Comissão e, obviamente, estaremos sempre à vossa disposição, porque o vosso contributo é sempre importante para nós percebermos, de facto, aquilo que se passa no terreno relativamente às forças de segurança. Muito obrigado e até à próxima. Buscar o Diretor Nacional da Rede.